nós já falamos dos 50, Uhum. 60, 70, e aí fiquei aqui pensando, o que acontece depois dos 80? Boa pergunta. Eu gostaria de dividir em dois tempos. Primeiro, falar sobre as pessoas que estão com 80, 90, né, ou que estão se encaminhando para lá, e depois falar um pouco sobre as pessoas que cuidam dessas pessoas. Para estas pessoas, o que é que elas podem fazer também para ajudar. Porque a transição dos 80 para frente é uma transição mais limitante. Eu sempre falo, olha, a partir dos 80 anos você vai ter o resultado daquilo que você fez antes dos 80 anos. O resultado do tipo de vida que você teve. Se você foi uma pessoa que se cuidou, que tem bons hábitos de vida, que se preservou, que se atualizou, tudo aquilo que a gente já falou nos 50, nos 60, nos 70, a sua transição para os 80 vai tender a ser melhor. Por quê? Porque você vai ter limitações? Claro que vai. Isso todos nós vamos ter, porque o corpo vai se fragilizando mais. Mas as suas possibilidades serão bem melhores do que aquele que não cuidou. Tanto físico quanto mental. Então, tem uma passagem? Tem. As coisas ficam mais difíceis a partir dos 80? Ficam. As limitações começam a vir um pouco mais acentuadas? Começam. Mas também é resultado daquilo que você foi. Dá até para a gente prever como a pessoa vai transitar a partir dos 80 anos, olhando a vida pregressa dela. Se ela foi uma pessoa muito depressiva, muito negativista, muito vítima, ela vai ter um curso. Se ela foi uma pessoa ativa, se ela é uma pessoa ligada à vida, que gosta de viver, que se atualiza, ela vai ter um outro curso. Então é importante as pessoas pensarem nisso. Se você não tem, se você tem 50, 60, 70, é importante você pensar que o que você fizer agora vai repercutir lá. Então, se você não fizer nada para melhorar a sua vida lá, aqui, a vida lá vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque as ameaças são maiores, a falha de memória começa a ter. Então você precisa ter estimulado muito mais seu cérebro antes, para ele ter várias conexões, para poder estar mais ativo. Senão existe uma perda mesmo. E é uma perda mais acentuada. Então eu diria, dos 80 em diante, é uma colheita, você está um pouco você vai colher aquilo que você fez antes. No caso assim, uma coisa que me marcou bastante foi quando minha mãe fez 80 anos, quando nós chegamos no 81, foi uma diferença, Yara, muito grande. Como se tivesse passado 10 anos. Sim. Ela começou, a limitação dela ficou mais acentuada e ela tinha mais dificuldades a ponto dela não conseguir, assim, ela chorar ao não conseguir abrir uma garrafa de Coca-Cola. Sim. E parece que de um ano para o outro tem um decréscimo maior, né? O decréscimo é bem acentuado. Eu percebo isso bastante. Que a partir dos 80, você precisa de muito mais estímulo para o decréscimo ser menor. Então, por exemplo, você precisa de muito mais atividade física para perder menos músculos. Porque a perda é muito rápida. Você precisa de muito mais estímulo mental para seu cérebro funcionar melhor e você não ter tantas falhas de memória. Então você precisa de muito mais estimulação
para ter um decréscimo menor. Não que o decréscimo não vai existir, mas ele vai ser menor. Porque a tendência natural é que os decréscimos sejam acentuados. E ela continua, vou voltar ao assunto, na autorresponsabilidade. Ela não pode, ela tem que continuar se autoestimulando. Exato. Ela precisa não deixar se cuidar, porque às vezes a gente pensa, né, que na questão da superproteção, mas às vezes ela mesma Sim, vai se entregando. vai se entregando. Sim, isso é muito comum. Isso é muito comum. A pessoa vai se deixando cuidar, se deixando cuidar, se deixando cuidar, e vai perdendo a sua capacidade de vida. Ela vai se abandonando. Isso eu vejo muito. E é muito triste de ver a pessoa se abandonando e deixando de estimular aquilo que ela ainda poderia. Eu falo que é difícil, né? Quanto mais dificuldade a pessoa tiver em reconhecer as limitações do envelhecimento, mais ela vai se abandonando. Se ela sabe, se ela reconhece, eu preciso me estimular para eu ficar bem até a hora que eu fechar, o melhor possível, até a hora que eu fechar os olhos e encerrar minha missão nessa vida. Ela vai conseguir caminhar e se ajudar mais. A pessoa que não reconhece isso, que quer negar isso porque dói muito, né? Porque não suporta a dor disso, a dor emocional, essa vai se abandonando. E cai na vitimização, né? Cai na vitimização e eu falo, olha, são pessoas que vão morrendo em vida. Verdade. Não existe coisa pior do que você ver uma pessoa morrendo em vida. Porque morte, ok, todos nós vamos morrer. Morte vai ser a passagem, né? A transição para uma outra coisa, para uma outra forma de vida. Mas ver a pessoa morrendo nesta vida, enquanto a vida ainda está pulsando dentro dela, é muito triste. Então a questão o negócio é manter-se ativo, buscar atividades. Dentro do que te é possível. Sim. E valorizar o que te é possível. Buscar interesses dentro das suas possibilidades. Eu tenho dificuldade de locomoção. Ok, mas não existe só coisas que você precisa se locomover. Você pode aproveitar muito estudando, fazendo cursos online, lendo, vendo palestras, se informando. Eu tenho tanta coisa que você não precisa se deslocar. Então eu acho que depende muito dessa autorresponsabilidade. Eu vejo assim, né? Desculpa, tia, vou continuar citando o exemplo da senhora, te amo. Ela mesma, mamãe fazia isso também, marca suas consultas, sim, marca seus exames, na medida do possível vai sozinha, e briga, viu? Ela quer ir sozinha. Então isso, assim, ela sabe que ela mora sozinha, ela sabe que ela é responsável por ela, e isso faz com que ela necessite dar conta de si. Mas isso é positivo, porque ela faz. Eu conheço experiências ao contrário dessa. De pessoas que tiveram ou filhos ou cuidadores protetores. Ou muito protetores. E essa pessoa também, claro que juntando com a característica da pessoa que gostava de ser cuidada. Sabe, a pessoa que se vitimizou mais na vida, que foi mais depressiva, que não tinha tanto autorresponsabilidade, que não cultivou muito isso. E aí o filho ou os cuidadores vão assumindo essa responsabilidade e a pessoa vai literalmente se perdendo. Você vai vendo a pessoa perder potencialidades e capacidades que não seriam necessárias ela perder, que poderia alongar muito mais.
E isso é uma judiação, a superproteção. Aí eu queria falar com cuidadores, com filhos, né? Com as pessoas que cuidam do idoso. Cuidado com a superproteção. Porque também isso é muito problemático. Se você começa a fazer, se você tem uma pessoa, um idoso, que já gosta de ser cuidado, já tem uma tendência a não sair da zona de conforto, a ser atendido, essa pessoa vai perder muito mais rapidamente. Porque ela não está sendo estimulada, ela está sendo super protegida. Então são essas pessoas que você vai vendo morrer ao longo da vida. Porque ela está viva, ela tem energia física, você vê isso, né? Claro que compatível com a idade, mas ela já está inutilizada. Um amigo meu deu um exemplo que me deixou bem forte, né, na memória, ficou bem marcado para mim. Ele dizia assim que o pai dele, ele já com idade e tal, né, viúvo, aí ele costumava, né, conversar com os amigos num bar, né, jogar conversa fora e tal. E aí, eu não sei o que foi acontecendo, que ele foi diminuindo. Uhum. Foi diminuindo, então já não ia mais pra sala, tá? Até ficar no quarto, até ficar na cama. Ele deixou aquilo que você falou, ele pareceu muito vivo e realmente depois veio a falecer. Sim, sim. Não existe nada mais triste que isso, né? Exatamente. Mesmo com aquelas pessoas que estão dentro de um processo de desenvolvimento de Alzheimer. Aí é muito importante os familiares, os cuidadores estimularem. Por quê? Porque você não vai melhorar, mas você vai retardar a evolução da perda. E se você começar a atender muito, deixar a pessoa muito bem atendida, muito confortável, ela vai perder mais rápido. Então é necessário estimulação. Né? Quando uma pessoa está dentro de um processo de Alzheimer, já do médio para frente, ela já não vai ter condição de se autoestimular. Então ela precisa ser estimulada. Ser estimulada dentro daquilo que ela ainda pode. Para que ela perca, que demore mais para perder. Então ter estimulações de todos os jeitos é super importante. Pois é, eu fico aqui pensando como é que eu quero chegar, porque é uma decisão, né, Yara? É uma decisão. Claro que intercorrências incontroláveis podem acontecer, mas aí, com o incontrolável, eu não posso ficar pensando nisso. O que é incontrolável, que não depende da minha vontade. Pode ocorrer? Pode. Mas se não ocorrer, tem essa questão de uma decisão que você toma. Como você vai envelhecer. Eu acho que deve ser assim, dentro do nosso coração, quando você chega, né, já, porque morrer é inevitável. Né? Mas chegar assim, já né, numa idade, já se preparando até, né? Mas saber que fez tudo que pôde fazer, aproveitou tudo que pôde aproveitar. Uhum. Né? Aprendeu tudo que teve que aprender. Eu acho. Cooperou com tudo que tinha que cooperar. Você está em paz. Né? Que a vida valeu a pena. E eu acho que quando você chega nesse ponto, você fica em paz com a morte também. Você faz as pazes com a morte. Você não tem medo de ir embora. Porque durante a vida, você fez aquilo que você tinha que fazer. Você cumpriu a sua missão. Quando é que a gente tem muito medo da morte? Ou quando a gente carrega muita culpa por coisas que a gente não fez ou fez mal, né? Ou por não ter feito aquilo que a gente veio para fazer. Por ter perdido tempo na vida.
eu vou, para finalizarmos, né, este vídeo, eu gostaria de que você, Yara, desse assim, como se eu não diria, mas eu diria, uma reflexão. Vamos voltar um pouquinho, né? São 3 vídeos, tá? 50, 60, 70, agora os 80 e 90, tá? Então, se eu não assistir os outros, assistam, tá no nosso canal no YouTube. E aí, Yara, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Fizesse assim, para as pessoas que estão se preparando, porque eu acho que esse é o nosso maior objetivo, de falar um pouquinho essa preparação para que a vida realmente, sabe, tenha sentido. Olha, o que eu gostaria de deixar claro é que esses vídeos têm a intenção de trazer a importância de você planejar, se preparar o seu envelhecimento. Não é? Que envelhecer é um processo natural, mas ele pode ser melhor ou pior, dependendo de como você lidar com ele. E você não começa a lidar aos 80, você começa lá um pouquinho antes dos 50 anos. Quando você está chegando nos 50 anos, você começa o processo de lidar com o seu envelhecimento. E aqui é importante você começar a se autorresponsabilizar. É difícil pensar, eu não quero pensar nisso porque é difícil. Não, é muito mais difícil você passar por isso sem pensar. Então, se pensar aqui, você pode resolver um monte de coisas. Você pode planejar, você pode reaprender, você pode mudar seus objetivos, você pode achar novo propósito, você pode se estimular, você pode se socializar, né? Você pode preparar todo esse caminho. Planejar, preparar, evoluir nessa conquista e chegar lá aos 80, 90 anos de uma forma que você fala assim, nossa, eu aproveitei esta fase. Eu fiz dentro dessa fase tudo aquilo que eu podia fazer. E você vai morrer em paz. E você vai morrer bem. Porque se você fez tudo aquilo que você podia fazer, ok, você sabe que a morte virá e que a vida vai se encerrar e que você vai mudar de caminho, né? Que você vai mudar de estrada. Mas você cumpriu essa estrada. Então, eu acho que eu não vi nada até hoje, assim, falando dessa importância de você se comprometer com esse processo. Sabe, fica assim, como se o envelhecimento fosse uma coisa que eu não devo pensar ou fugir dele, ou negar. Não, eu tenho que me comprometer com isso, com fazer um bom caminho. Ué, se eu fiz um bom caminho do começo até os 50, por que eu não vou programar um bom caminho do meus 50 até a partida dessa vida? Então eu quero deixar isto. Eu acho que a importância de você ter consciência da sua fase e de fazer o realizável, de cada fase da sua vida ter objetivos realizáveis, compatíveis com a sua disposição, a sua energia, o seu vigor e a sua capacidade do momento. É isso que eu queria deixar. Que eu acho que se você pensar nisso, o restante você faz. Obrigada, Yara. Ficamos por aqui. Beijos.